E aí, meus bidos perpétuos, e aí, meus bidos falecidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o 11º episódio e basicamente o último episódio da segunda temporada da série The Sandman, episódio titulado Um Conto com Finais Graciosos. Então eu não sei se vai ser um quadrinho não, né? Um episódio com contos, se ele vai unir vários volumes em um só, ou se os contos graciosos envolvem várias histórias de cada pessoa para com o Morpheus, que faleceu. Eu não sei, eu só sei que esse é o último, eu não sei se eu estou preparado, mas enfim, é uma série que eu gosto bastante, não chega aos pés dos quadrinhos, mas ainda assim eu acho que proporcionou momentos pra lá de marcantes e ao mesmo tempo memoráveis. E principalmente acho que é para quem leu os quadrinhos, mas também acho que para quem também não conhecia e conheceu, acho que viu uma história totalmente nova e diferente do habitual, né? E que levou também para um fim que talvez não esperasse. Então só por isso acho que já proporcionou algo muito legal. E eu vou aí reagir para depois comentar o que é que eu achei, tanto do episódio como da temporada como um todo, já que o episódio que vem depois é um episódio extra que não necessariamente vai ter alguma conexão com o que veio anteriormente. Você vê que nem faz aquele sonzinho. Já é tipo tensão. Sitting on his throne doing nothing, I suppose. He's not to be disturbed, Kane. We'll see about that. E a grande questão, será que ele vai My lord, criar as outras coisas, tipo o verde do violinista? or I shall be forced to take action of an immediate and summary nature. Você tá ameaçando ele, parça? Very vague but continual smell of cabbage water about his person. Água tipo. Pô, e é importante lembrar, o Morpheus falou que teve uma conversa com ele antes de ir até as bondosas. Not right away. And not before finding you a suitable replacement. É interessante, né? Ele ter uma alma bondosa. Nossa, eles puderam ir? Pô, Constantine e o Robb, mano. Ah, não é possível. Até o cara que ele aprisionou mentalmente. Pô, mano, eles até se conhecem. A friend of mine has died. Was he a friend of yours? Nossa, eu só não me liberto o Azazel, mano. Pô, olha lá. É o verde, pô. Parece que ele usa sempre o colar, né? O Merv. Pô, se a mãe for aí, eu vou ficar pistola, mano. Is there something wrong? It's all right. I'll take her to the Great Hall. The ceremony. Pô, Corinthians, você tá maluco. Thank you. Queria saber o que passou na cabeça dele pra ele fazer isso. Let's go inside. Grab a seat. Corinthians já tá stalker, né? Vai virar pesadelo já já. Falta de amor. Pô, ele vai conseguir restaurar tudo que morreu, né? Tirando o Morpheus. Dream of the endless. Oh shit. How did that happen? Sister! Essa Luciana tá dando pra trás. Much as I expected you to. He is a child in an adult's body. The same could very well be said of me. Nossa, mano. He is not Que allowed to vergonha. join us until after the ceremony. You mean Daniel? Well, he's not Daniel anymore, is he? You'd have to ask him that. Pô, a voz dele é muito boa. Eu acho que ele que é o Mark Hamill, né?
Ai, agora vem. Vai trazer geral, mano. Morpheus é um jeito de trazer todo mundo. Giving you back your life. Why? Why? As will whatever ideas you have from now on. Interessante, você precisa ter suas próprias ideias. Will mean nothing. Apologize. You are already a new dream. Bem legal isso. Is that it? Is that everyone? Nearly. Tá faltando os irmãos, né? What are we waiting for? Hello to you both. I thought destruction would be here. Mano, então, eu tava pensando nisso. It appears not. Hello, Matthew. I thought you only wore black, like the boss. Not today. Let's see, destiny, desire, despair, and dog? D. He's with me. I already said everything I had to say. And I said it to him. Pô, maior peso pra Luciene, mano. Eu ia falar que a Vanna tinha que estar aí também, mas a Vanna tá morta, né? Tristeza. Acho que pessoas mortas não aparecem aí. Porque quem tá vivo tá sonhando, né? Pô, acho que agora é o momento pra morte quebrar o encanto do Hobby, né? Já foi imortal por muito tempo, não tem mais um amiguinho dele. Ah, não, vai a merda, mano. Pô, não, vai a merda, essa mulher não merecia estar aí, mano. Nossa, mano. Ué, inacreditável os inimigos estarem aí, mano. I am the oldest. Faltava o Loki. To begin. Só que o Loki voltou pra prisão, né? My brother. Remember him. To pay our respects. Nossa, o escritor Then, daquele episódio. ultimately, Gente, mas o escritor não morreu, não? Ah, não, o lance da Calliope é atual, né? Eu fiquei pensando que ele viria. He means no harm, Wyvern. He may enter. You are my brother. more or less. Let's see the rest of it. Pô, da hora, eu tava pensando nisso. O Destruição era o cara certo pra acomodar o novo sonho. You never had the sense to come in out of the rain. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Never thought Solid stop by and give you a little advice. You've never been Nasceu pra isso. listened to my advice in the past, but we stopped talking. No, never.
Cara, eu acho que ele fala isso pra alguém no quadrinho. Eu lembro dessa frase. Well, you miss him. Eles devem ter tirado pra ficar aqui. What do I say? Can I have a look? I don't have anything to say. Since when? Go on. It doesn't have to be very long. I'll be here. And I was too busy being frightened of him, a bit sad of him instead. I watched him change. So did all of you. You never told me what I'm in for. Quite a bit. But I find it. Reality. Perhaps. Gente, eles tiraram da conversa deles. If it gets to be too much, you can leave all this. If one simply assumes that everything will somehow or another work out for the best. If that is true. Pô, o Destruição é muito brabo, mano. Mas eu tô achando que no quadrinho ele não tem essa participação, porque todas as falas dele eram do outro, do Vidas Breves. Nossa, bonito. Tadinho do Robin, mano. Mind if I join you? Nossa, por favor. Vai, Morty. Tira ele agora desta merda de... I'm chatting with death at the funeral of the King of Dreams. Shame he's not here to see our one. Pô, esse momento foi pica! Da hora, mano. A morte que sempre valorizou a vida tendo aí seus triunfos. E aí, vamos se pegar? Como é que é? Why are you saying something else while you're awake? Right, Merlin? I kinda like the guy. Não tenho nenhum problema com ele. Pô, tomara que se morra. I thought he had killed you. So you sought vengeance. My life was taken from me. Mulher, tu tava com teu marido morto nos sonhos. What did I do? In ways that have nothing to do with the choices we've made. But vengeance is a road that has no ending. Pô, é diferente, ele é muito maduro, né, mano? Se tu compara com o Morpheus. O Morpheus já tava aprendendo lá num sonho eterno. In your dreams. É, mas não é pra você ficar dormindo eternamente igual antes, não. Mas a fala dele foi muito bonita. Bem tirada dos quadrinhos. Assim. Tem cara de ter sido dos quadrinhos. Muito reflexivo. Pra gente refletir. E aprender. E Sandman tem muito disso, então... And I have no idea what I'm doing. Como todos nós. I'm in need of a Prime Minister. We've never met, but yes, I know you. You introduced my predecessor to William Shakespeare. I introduced him. And wish you well in your life to come. Son, why do you not want a tragedy? A tale of the noble. Have you met them? Well, your older sister's been pretty good to me. She's gonna love you. I have a feeling I'll still be around. They await you in your private diary. Pô, legal, mano. I've spoken to Taramis about food. The awkward pauses will
probably be the good bits. Or To the family. It's good to finally meet you. Do you like dogs? we're gonna have so much fun. Maior sentimento conflitante no meu coração, porque eu sinto que eu vi o final do quadrinho, tá ligado? Então, tipo, eu tomei spoiler, mas ao mesmo tempo, tipo, como se eu tivesse corrido com o final, entendeu? Tipo assim, eu não li o final pelo modo que eu comecei, eu vi o final de outro modo. E ao mesmo tempo eu tô satisfeito, então tá um vazio dentro de mim do tipo assim, putz, acabou, tipo, como se tivesse acabado o quadrinho, mas eu nunca vi o quadrinho ainda. Porém, eu já sei o final do quadrinho, então também, tipo, acabou. Meu Deus, que conflitante minha cabeça. Então, tipo, tá um sentimento no meu coração do tipo, nossa. Tipo, acabou, né? Não vai ter mais Sandman. E conforme eu prolongava o quadrinho, meio que tinha essa oportunidade, né, de retornar. E aqui na série é dose, porque só foram 2 temporadas, então, tipo assim, foi rápido, né? Tipo, não deu, acho que não dá tanto sentimento como daria se tivesse 4, 5 temporadas. Né? Como Stranger Things vai dar, do tipo assim, nossa, acabou, tipo, não vai ter mais. Mas ao mesmo tempo eu tô sentindo isso, do tipo, caraca, que bonito, tipo, pô, acabou, legal. Cena pós-crédito, cena pós-crédito. So, it's finished. As bruxas, vagabunda. Yes. Little Hall. I told her, I said, well, it's not what I'd call a proper fortune. Maybe you can make it out. Afternoon they blossom on, still are withered by the evening. Elas vão murchar? O fim delas a caminho? Nossa, eu tenho um aperto no peito, cara. Achei que o Morpheus ia voltar. É que seria sacanagem, né? Tipo, voltar assim do nada. Mas me parece uma coisa do tipo assim. Como se elas fossem sofrer por isso. Faz sentido, não faz? Não. Cara, eu não vou me repetir em relação ao sentimento conflitante, porque eu ainda estou sentindo e o perto. E eu não tô mentindo, tá? O coração tá, tipo, meio apertado, assim. Eu tô sentindo, assim, uma tristeza, sabe? Uma tristeza, assim, porque eu gosto muito do universo de Sandman, eu gosto muito dos personagens. Eu me apaixonei muito por tudo isso que o Neil Gaiman criou como um todo, com essas histórias que tinham uma lição de final, que a gente aprendia alguma coisa com cada jornada, que tinha um impacto cada final de volume, assim, cada leitura. E, pô, eu já li 7, né? Então eu passei da metade já. Não, se bem que eu tô na metade, porque são 14 se contar Prelúdio. E, enfim, tem um 14º volume que se chama Prelúdio, ou seja, eu imagino que eles passem antes de toda a jornada, né? Mas assim, meio que é um adeus, né? Tipo, acabou e eu tô sentindo isso como tipo um final sobre o quadrinho. E eu ainda tenho os quadrinhos pra ler, mas meio que eu também antes, né? Ai, que ódio. Mas eu acho que também foi divertido, foi legal pra vocês, né? Tipo, que pegou tanto assim até o 6º episódio dessa temporada, o Davi, já sabendo tudo, comparando com os quadrinhos, e depois só a surpresa, né? Em relação aos acontecimentos, que deve ter sido divertido. E pra mim foi legal também passar isso com vocês. Eu espero que, enfim, muitos tenham acompanhado. Mas devo dizer, como o último episódio foi um último episódio ok, ele não tem nada de empolgante, não tem um ritmo muito frenético, né? Não que necessariamente precisasse ter, mas eu acho que ele se prolonga um pouquinho além da conta, talvez por adaptar muito fielmente o quadrinho, ou por realmente não querer deixar nenhuma ponta solta. Parece que ele fica grande demais, né? Parece uma versão estendida do final como um todo, assim. Eu acho que muitas pessoas podem achar um episódio cansativo, chato. Pra mim foi o tempo todo interessante, né, de se acompanhar, de se ler, como se eu estivesse lendo, né, tipo, como é que vai finalizar cada coisinha, cada pontinha que foi deixada. Mas eu acho que principalmente ali no funeral, você tendo todas as irmãs falando, sabe, não sei até que ponto era necessário ver e sentir aquilo. Tipo assim, eu tinha uma leve curiosidade de ver a Desejo, mas também se não tivesse não faria falta. A Desespero realmente não ligava. Agora, Delírio, Morte, sabe? Mas mesmo se a Morte não tivesse, eu conseguiria compreender. O Destino também falando, caguei, sabe? Então assim, se tivesse cortado esses 3 irmãos e já ido direto pra Delírio, que foi realmente a parte que mais chegou a mexer com o meu emocional, acho que teria sido um caminho mais
legal, mais direto, sabe? Gosto da participação do Destruição. Acho que foi bem acertado, me parece uma coisa que não tem nos quadrinhos, eles inseriram aqui, por todos os diálogos deles serem do Vidas Breves, que é o volume, que é o arco que vocês viram na época ali da canção do Orfeu. Então, não sei. Enfim, de qualquer modo eu gostei. Gosto do modo como eles trabalharam a parte do próprio Daniel, porque eu achei que estava ficando repetitivo o lance dele. Pô, renasceu aqui o Abel, aí renasceu aqui o Merv. Eu falei, pô, mano, ele vai renascer todo mundo. Ele vai renascer todo mundo e é isso. Tipo assim, vai perder o impacto das mortes que a gente teve no episódio anterior. Então perde um pouco o sentido disso. E aí eu acho legal que veio o violão do violinista, né? O verde do violinista. E ele literalmente falou, professor, irmão, tu vai ficar ressuscitando todo mundo? Ué, só ressuscita logo seu pai também, deixa ele assumir as coisas. E aí o Daniel fica, pô, tem como? Mas quem não? Tipo assim, eu compreendo o Daniel. É um rumo mais fácil de você atender, né? E principalmente alguém que exatamente era uma criança até pouco tempo atrás, depois já não era mais. São muitas responsabilidades, mas meio que faz parte da vida esse lance da gente assumir uma coisa que é diferente, que a gente não está preparado, e a gente tem que enfrentar isso do nosso próprio modo. A gente não pode só copiar, só seguir o básico. Eu acho que é quase a mesma coisa que para um roteirista ou para uma arte. É muito fácil você seguir o caminho que alguma outra pessoa já seguiu, seja um roteirista, seja um artista, até em filme. E é muito diferente e já é muito mais dificultoso e traz realmente um risco você fazer algo novo, ver isso dar certo ou isso falhar, e você tem que aprender com esses erros. Então é legal porque a mensagem que o Verso Violinista passa é essa, do tipo assim, mano, você tem que ser você mesmo, você tem que trazer a sua originalidade. O sonhar agora é seu. Depende de você o que você vai fazer a partir disso. Não à toa, o Destruição, a Luciene, a própria Lita Hall, eles estão vendo uma outra versão do sonho, sabe? Porque ainda que tenha uma parte do Morpheus nele, ele também não é o Morpheus. E a mensagem que ele vai passar a partir de agora é diferente do Morpheus. O Morpheus era um cara mais sombrio, mais rancoroso, sabe? Muito mais errado em muitos níveis. E a gente viu muito nessa temporada o Morpheus consertando esses erros, o Morpheus tentando melhorar, o Morpheus tentando evoluir. A gente viu o Morpheus evoluindo na temporada como um todo. E o Daniel, só pelo modo como ele age com alguns personagens, já deixa muito claro o quão diferente ele é do sonho, o quanto que mostra que ele não vai repetir os mesmos erros, o quanto que ele parece alguém mais tranquilo. E não à toa. É legal quando chega no jantar da família, a Luciene leva ele e fala assim, irmão, você tem a oportunidade de seguir o seu pai e fazer as mesmas coisas, ou você realmente pode gostar da sua família, você pode apreciar esses bons momentos. E é legal porque faz um ótimo casamento com o começo da série, né? O começo da série que trouxe exatamente o próprio Morpheus sendo chamado para o jantar da família e não querendo estar ali, querendo que acabasse logo. E você tem aqui exatamente ele já meio que abraçando isso, ele abraçando esse novo reino, esse novo momento, né? Essa família nova que ele recebeu. E o modo como eles recebem ele também indica uma mudança, indica vamos fazer ele gostar da gente, vamos fazer ele gostar desse ambiente. Não vai ficar aquela divisão de destino, morte e sonho versus desespero, delírio e desejo. Porque não à toa, a delírio que ele não era próximo, ele se aproximou, né, o Morpheus, eu digo. E a gente viu esse rumo legal que tomou. E não à toa, a desespero depois teve um momento legal ali com ele. Ou seja, ele poderia ter tido uma coisa legal com todos os familiares, mas ele não queria isso. A desejo já indica que era uma coisa que ela gostava, né? E não à toa, chegou aqui no final, ela já começou a encher o saco, aí desespero, agora tem uma nova, e aí a delírio, não faz ele odiar a gente, sabe? Tipo assim, então já indica uma coisa assim, um maior controle. E mesmo assim, quando ele chegou, a desejo, você vê um sorriso nela, do tipo assim, pô, vamos abraçar ele. E vamos tentar fazer com que ele goste da gente, sabe? Obviamente, cada um tem suas características, não dá pra gostar sempre, mas ele é uma nova pessoa que precisa ser acolhida agora. Obviamente, a Morte é a pessoa mais acolhedora de todas, ela é maravilhosa, mas é legal que até mesmo o Destino, que tem sempre aquela cara de furioso, ele tava com um sorriso no rosto. Então, é legal ver essa nova perspectiva e que dá um rumo legal pro personagem. E não à toa, eu acho que é legal isso, o fato de que o episódio trabalhou isso. Talvez ele poderia ter cortado o Abel, né? Porque assim, tava ficando repetitivo exatamente o fato de que a gente tava ele ressuscitando muitas vezes, acho que também não acho que era tão necessário ver todas essas ressuscitações. Mas acho que faltou uma direção mais
ligeira em relação a alguns pontos para deixar o episódio um pouquinho mais dinâmico, sabe? Porque realmente é um episódio que é um epílogo e ele tá se baseando nos quadrinhos, então provavelmente no quadrinho é desse jeito. Então, o que você poderia fazer diferente? Porque tá longe de ser um grande final, né? E pelo que eu vejo por muitas pessoas que leram Sandman, nenhuma das pessoas falam que, tipo, nossa, o final é maravilhoso. Não, as pessoas gostam da fase como um todo, mas sempre existe um favoritismo de um volume específico, né? Então é a Estação das Brumas, é o Prelúdio Noturnos, é Vidas Breves, no caso até onde eu li, Vidas Breves. E talvez realmente não tenha algo no futuro que passe isso, né? Até pra mim, olhando a série como um todo, não sei vocês, mas por mim o melhor arco foi o do Destruição. Gostei muito de como os episódios seguiram, gostei muito do episódio ali do Corinthians com a coisa, gostei do final ali do Sandman, mas todo o arco com a Delírio, o Destruição, envolvendo esse assunto e também a canção do Morpheus se encaixando no meio disso tudo, achei deveras impactante, deveras marcante. E aí, enfim, cabe a você, espectador, também dizer se você sente isso ou se você gosta mais do começo. Eu também entenderia super quem gosta do começo, tá? O começo... porque a série eu acho que adaptou muito bem nesse quesito, os episódios ali envolvendo, né, a reconstrução do universo do sonhar. Mas enfim, e aí eu acho legal como o episódio ele acabou trazendo isso em relação ao próprio Daniel, da gente entender quem ele é, dos próprios personagens entenderem quem ele é. A Luciene, você vê que ela tá muito em conflito, assim, ela não quer estar ali, mas ao mesmo tempo ela vê vários motivos para ficar ali porque o reino ainda é o mesmo. Porém, não deve ser igual, né? E é isso que ele precisava aprender. E eu acho legal que o próprio Verde do Violinista, ele fala que ele não aconselhava, ele dava, tipo, pitacos, e o Morpheus aprendia com isso ou não, e muitas vezes o Morpheus não ouvia. E querendo ou não, ele acabou novamente dando um conselho, né? Ele foi esse cara, e não à toa chegou o Destruição, e o próprio Destruição deu um outro conselho, porque ele precisava disso, ele precisava que as pessoas o conhecessem, ele precisava que as pessoas olhassem pra ele do mesmo jeito que a gente, como espectador, vai olhar pra ele do tipo assim, pô... tu não é o Morpheus, né? Pô, tu não tem aquela voz, né? Não é a mesma pegada. Mas exatamente ele não tem que ser. Não é esse o lance. A gente precisa que o sonhar continue, mas com uma pessoa que seja melhor que o Morpheus. Porque o Morpheus também não era a melhor pessoa do mundo. Ele, na real, foi muito horrível em muitas vezes, sabe? E a gente acompanha exatamente esse cara aprendendo com os erros. Mas o Daniel não precisa cometer os erros também. Ele pode já seguir por um caminho mais benevolente, por assim dizer. Então... achei muito legal essa ideia do episódio como todo de trabalhar isso, passa essa lição pra gente também. E também de ver o finalzinho de cada personagem, o modo como ele perdoou a Lita Hall, eu achei, putz, porque bate, novamente, é a série, ou talvez no quadrinho deve ser igual, falando com a gente como espectador, porque a gente queria que ela se ferrasse, a gente queria que o Morpheus ainda estivesse vivo, a gente queria muitas coisas, mas não é assim que a vida funciona. E não à toa, é interessante acompanhar, tal como o Rob vai querer continuar vivendo para ver as coisas que a vida ainda pode proporcionar, como também é o fato da gente entender que mudanças são necessárias e devem acontecer e a gente não pode fechar o rosto para algumas coisas, sabe? Aquela coisa de você se prender muito na nostalgia, né? Eu acho que esse episódio ele fala muito sobre isso, ele aborda muito essa ideia, né? De você ter, da Luciene não poder se prender só porque o Morpheus morreu, de que ela pode continuar ali. O Matthew também, eles têm que fazer igual o Merv, que já, pô, não, mas ainda é o sonho dos perpétuos, ele ainda é ele, pô, ele... não vejo nada pra não gostar dele, sabe? Então eu achei legal porque o episódio ele acabou trazendo essa discussão que a gente, como espectador, teria de pensamento sobre o personagem como um todo. E aí o próprio Destruição falou, mano, se você quiser ir embora também e largar, larga. Mas é aquilo, ele sabe também das responsabilidades dele e fala, pô, eu ainda não vi nada que me levasse a querer ir embora por enquanto, né? Tipo, por enquanto as coisas estão tranquilas, eu só tenho que me habituar com esse novo rumo. Eu talvez gostaria de ter visto já ele fazendo algo novo. Acho que foi a única coisa que eu senti falta, porque como a gente viu bastante dele reconstruindo, e aí o Verde do Violinista falou, mano, você tem que fazer algo novo, eu queria ter visto ele fazendo algo novo. Só que aí também, não é que era necessário, né? Mas fica meio que continua, pra uma nova jornada, mas eu admito que eu gostaria de ter visto ele fazendo novo. E ainda assim, vale dizer o quanto que é legal eles já pontuarem o quão diferente ele é, né? Porque você tem ele de branco, e o Morpheus era todo gótico, escuro, tipo, tristeza, morte. Enquanto que ele já é luz, né, já branco, ele já passa esse ar mais esperançoso, de que ele não vai se magoar por alguém, não vai tratar a mãe como um lixo, não vai fazer tal coisa. Não, ele vai perdoar, abraçar, relaxar, tranquila, não vai já ameaçar. Né? Você vê que o dragão ali, na hora que o Destruição chega, ele já quer atacar. Ele fala, não, calma lá, vamos lá. Ele chegou aqui, o que ele quer? Né? Tipo, deixa a gente ouvir. Então você vê que é uma nova perspectiva, é uma perspectiva mais sábia. E isso é muito interessante
de ver em relação. Você já vê o quão diferenciado ele é do Morpheus e o quanto que ele pode ser melhor que o Morpheus. E aí você vê naquele corredor que era super escuro, passava uma vibe triste, horrorosa, né? Que não à toa quando o Morpheus perde o filho dele, aquilo fecha legal assim. Aqui, você vê que o corredor tava tudo branco, tipo assim, parecia que era o céu, tá ligado? Então realmente é uma nova energia dentro daquele mundo como um todo. E aí eu acho que ele fecha muito bem. Ele fecha muito bem a série, ele dá um rumo novo, esperançoso, ele fecha muito bem os laços com determinados personagens. Nem tudo foi extremamente bem desenvolvido, nem tudo foi extremamente bem trabalhado. Não acho que eles teriam a necessidade disso, porque eu também não sei se o Neil Gaiman fez isso, né? E eu digo em relação a desenvolver melhores coisas, em relação a desespero, desejo, talvez até mesmo destino. Destino eu acho que não seria tanto, mas assim, trabalhar mais essas coisas. Aliás, gente, ali no sonho, no funeral, pô, tava uma galera, eles trouxeram quase o elenco inteiro da série, né? Do que a gente viu no Sandman. Por que a Lucifer não tava? Pô, a Lucifer fechou super bem ali com o Morpheus. Ela não é mais do inferno, ela é uma humana, tá na Terra, ela sonha. Por que ela não, né? A menos que Deus tenha tirado o sonho dela. Aí realmente, aí talvez ela não sonhe e não possa ir pra lá. Mas eu, depois pensando aqui, eu falei, cara, ela não tava no funeral. Logo a Lucifer. Logo ela que protagonizou momentos tão marcantes, memoráveis, né? Pô, tava ali a Rose, tava ali o Corinthians, tava... Só faltou tá também o cara que quebrou a joia vermelha, que causou naquele barzinho lá. Só faltou ele. Mas enfim, é porque depois eu comecei a ver tanta gente que eu falei, nossa, faltou, né? Faltou uma galerinha. Se era pra trazer o elenco todo, sabe? Tipo assim. Mas beleza, talvez a atriz que faça a Lucifer, ela tava fazendo já a Wandinha, e aí ela ficou muito ocupada. Mas, enfim, eu gostei do episódio, sabe? Obviamente, tá longe de ser um dos melhores. Eu acho que até pela proposta dele, é uma proposta muito de epílogo, muito de fechamento, mas eu gosto de como ele fecha esse universo, eu gosto do rumo que ele dá pra esse universo. Acho que ele tomou todas as decisões mais legais, assim, tipo, esse lance do Corinthians ficar com a Johanna, eu acho que não vai dar certo, mas eu gosto de ver que eles estão no tesão, né? Eles queriam logo o bagulho. Então, fecha logo essa ponta pra não ficar tão solto assim. Gosto da fada querendo ficar ali, talvez tenha faltado uma discussão, né? Porque, pô, a mulher ignorou ali, depois não conversou sobre, ficou meio que no ar, assim, em relação a esse aspecto, né, da história como um todo. E é aquilo também, talvez se o episódio tivesse ficado mais ainda, ele ia ficar mais enxurrado ainda, né? Com mais coisa ainda do que deveria. E no fim ninguém viu o Destruição e, ó, beleza, ele vai fechar o assunto, mas eu gostei muito do fechamento do Robb. Putz, o Robb era uma coisa que eu queria realmente... Tipo assim, a parte do Robb em todo o universo do Sandman é muito importante pra mim. Então foi legal ver ele conversando com a morte e decidindo continuar vivendo. Tipo, putz, da hora, sabe? Principalmente não só a morte fica feliz e compra a ideia da morte, mas é legal isso do personagem. Porque esse é o grande lance do personagem. É tipo assim, eu quero continuar vivendo. E ele ainda fazer questão de querer conhecer o novo sonho. E ainda jogar daqui 100 anos você pode conversar comigo. Pô, é legal isso. É você abraçar o novo, sabe? É você dar boas-vindas para o novo e não ficar preso ao passado. Isso eu acho legal do episódio como um todo e da mensagem que o final também quer passar. De que a gente tem que ficar aberto a isso, né? De que a gente não pode ficar preso ao passado. E tem que estar aberto às novas possibilidades e entender que essas novas possibilidades vão ser diferentes. E a gente pode não concordar com algumas coisas, mas a gente tem que estar de braços abertos, né, pra ver isso. Que aí isso envolve muitas coisas. Isso envolve música, isso envolve arte, isso envolve cinema, isso envolve representatividade, isso envolve você saber que pessoas são diferentes de você. E, enfim, isso casa muito com várias quebras de tabu que o Neil Gaiman sempre fez dentro dos quadrinhos e que dentro do Sandman a gente tem isso, né, principalmente nesse aspecto da representatividade, por exemplo, né, de que das pessoas que vieram do passado estão abertas a verem mais pessoas negras, trans, da comunidade e por aí vai em filmes, e das pessoas que não ficam presas ao passado, ao modo com o que elas foram crescendo vendo e não querem se desprender daquilo, né, não estão abertas a uma nova possibilidade, que é exatamente a nova possibilidade que o novo sonho, o Daniel, proporciona aqui. Putz, cara, por mim, o que foi a virada pra mim foi a cena da Lita Hall. O modo como ele perdoou, tipo, ele deu uma quebra em mim como espectador, porque tudo que eu queria é que ela se danasse. E ele falou, não, mano, beleza, todos nós somos movidos por acontecimentos de vida ou morte. Ele falou de jeito que eu falei, nossa, mano,
tipo assim, me deu uma perspectiva diferente. E Sandman sempre fez isso, né, em relação às histórias dele, e principalmente nos quadrinhos me impactava bastante. Então, esse momento foi um momento que eu falei, caraca, veio do quadrinho certeza, pô, tá ligado? Que pra eles tirarem assim de letra foi um momento desses impactante, assim. Então, pô, achei muito bonito. Acho que como temporada foi uma temporada melhor que a anterior, exatamente por ela ser mais direta, ela ser mais dinâmica, os acontecimentos, cada coisinha levar a outra, né? Não à toa, a temporada começa com o Destino falando, pô, tudo que for acontecer a partir de agora, como sonhar, vai vir a partir disso. E você vê que se encaminha, né? Cada coisinha levou a outra, assim, porque o fato dele ter se envolvido com a nada, de querer perdoar aquele lance do inferno, tudo isso foi abrindo outras chaves, né? Que foram levando a outras coisas. Porque se ele não tivesse libertado a nada, as pessoas querendo guerrear pelo inferno não teria acontecido. E nessa o Loki não teria aparecido. E nessa ele não teria gravado um negócio com o Loki. E aí nessa o Loki depois não teria mexido com o filho dele. E, enfim, tal como ele perdoar um fato aqui, leva ele também a querer resolver outros problemas da vida dele. E outros problemas seria o quê? O irmão dele. E aí leva aquilo, que leva a morte do filho dele, que também é uma resolução que ele tinha deixado de resolver. Então, cara, é legal porque cada coisinha foi levando a outra. Assim, eu achei uma temporada super bem encaixadinha, fechadinha, com uma trilha sonora muito boa. A música do Orpheus é fácil, top momentos da série do Sandman como um todo. E principalmente no final, eu acho que ela resolveu muito bem. Eu acho que ela não traz um clima de ameaça tão forte como, por exemplo, o episódio do Morpheus com a Lucifer, que aquele momento pra mim é top, assim, muito, muito legal. Mas eu acho que ainda traz a tensão, o suspense, a ansiedade e consegue fechar muito bem, assim, a história como um todo, sabe? Analisando friamente, porque eu acho que tem muita gente comparando com os quadrinhos e aí, tipo, gente, não é a mesma coisa. Realmente, parece uma produção, pô, de CW, de série de adolescente, assim. Tem vários aspectos que se diferem do quadrinho como um todo. O quadrinho é muito mais autoral em muitos aspectos. Esse daqui é muito básico. Até mesmo que eu achei essa direção desse último episódio foi bem básico. Uma coisa ou outra ali é bem legal. Tipo, na hora que o Daniel chega ali com a família, a câmera faz um belo plano de sequência, assim, ela dá uma voltinha ali, pá. Então, existe uma preocupação de fazer algo diferente, mas, por exemplo, no funeral, nossa, me incomodou que era o mesmo plano pra todo mundo. Tipo assim, parece que o cameraman ele deixou a câmera aqui, no tripé. Ó, atriz da morte, grava aqui o teu diálogo, corta. Ou desespero, grava aqui o teu diálogo. Gente, foram poucas vezes que mudou, assim, que trouxe um corte um pouquinho mais na frente. Mas era sempre o mesmo plano aqui, aí o plano todo no funeral, tipo, falta uma coisa mais orgânica, falta uma coisa mais autoral, falta uma coisa mais natural, mais bonita, sabe, de se fazer assim. Então você sente que é mais pobre nesse aspecto. Eu sinto que nos efeitos visuais a série sai muito bem, na trilha também, muito legal. Mas falta pessoas mais criativas por trás da série. Só que ainda assim eu vejo muito do carinho, eu vejo muito deles quererem passar a mensagem, deles quererem ser fiéis ao quadrinho como um todo, de passar a mesma mensagem. E ainda acho que por mais que a série esteja longe de ser uma das séries mais incríveis de todos os tempos, como nos quadrinhos, Sandman é um dos quadrinhos mais marcantes de todos os tempos, é um dos mais memoráveis, teve ali sua relevância muito forte, eu acho que ainda assim ela consegue pelo menos apresentar esse mundo para pessoas que talvez nunca conhecessem, né, e que pelo menos tiveram aí a chance de conhecer, de se aprofundar, de talvez aprender uma coisinha ou outra. Não sei se as pessoas vão ter o impacto que elas teriam lendo o quadrinho, mas só a chance de chegar nesse universo, sabe, deles tornar esse universo mais público, né? Porque, tipo assim, gente, se minha mãe lesse o Sandman, ela nunca ia gostar. Tipo assim, seria difícil pra ela chegar até um momento em que talvez ela gostaria, sabe? E a série já conseguiu fazer uma coisa muito mais gostosinha, né? Muito mais comestível pra ela. E minha mãe é do tipo que gosta do arroz com feijão, entendeu? Então, assim, pra ela gosta da Fórmula Marvel, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, pra ela, isso vai ser super suave. Pra mim, que curte uma coisa diferente, realmente, eu noto umas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eu saí satisfeito. Agora, tem gente que eu sei que vai ver a série e vai criticar, vai achar uma podridão, vai achar ruim, vai achar que não chega nem aos pés. E sim, não chega aos pés. Sim, uma animação provavelmente seria melhor. Mas eu acho que os atores, eles tentaram entregar o máximo possível. Eu acho que a parte da produção ali, tem muita gente que gosta e tentou dar o que poderia dar. E eles tentaram tornar, novamente, o mais comestível possível esse universo para muitas pessoas, para que várias pessoas acabassem gostando dele como um todo, né? Porque, como eu disse, mano, nos quadrinhos do Morpheus ele é muito mais otário
Então, não é um personagem pra você sair, tipo, ah, nossa, olha como ele é perfeitinho, né, o sonho. E o que chega a ser engraçado, quando chega aqui no final e tá todo mundo caindo em cima dele. E tipo assim, não vimos tantos momentos otários assim, ou momentos onde ele poderia ter sido pior e ele não foi. Enfim, dito isso, eu acho que Sandman é uma série consistente, é uma boa série, sabe? É uma série que trabalhou muito bem os seus personagens, que conseguiu trazer profundidade para algumas coisas, conseguiu trazer uma coisa diferente, conseguiu fazer você pensar, caraca, imagina um universo desse jeito, né? E ao mesmo tempo trouxe, eu acho que um aspecto muito legal de magia, sabe? De você ver um novo universo, tal como você pode gostar de Crônicas de Nárnia, de Harry Potter. Eu acho que é um universo que conseguiu trazer um pouco dessa sensação, dessa magia de você querer estar um pouquinho ali mais. E aí nessa, se você quer mais, você vai para os quadrinhos se aprofundar. E aí você vai ver a obra de arte, entendeu? É aquela coisa que eu digo meio que em relação a The Last of Us. A pessoa tá vendo The Last of Us e ela tá vendo uma boa série. Mas quando ela for pro jogo, aí ela vai ver um dos melhores jogos de todos. Enfim, é uma série que eu gostei bastante, sabe? Ela, por mim, tá bem ali entre o muito boa e o boa, sabe? Eu diria que é o bem boa. E, enfim, me trouxe muitas emoções legais. Gosto muito da maioria dos episódios, assim, por assim dizer. São poucos os que eu, tipo, não tenho muita vontade de rever, assim. Mas longe de mim, porque, mano, eu tava vendo umas notas, assim, da galera. Pô, a galera não curtiu mesmo, tipo, os últimos episódios, assim, não curtiu tanto esse último quanto o 7, o 8, e foram os episódios que eu gostei bastante. Então, enfim, vai realmente de pessoa, eu gostei bastante, Sandman é um universo que eu gosto muito, e eu acho que a série conseguiu fazer jus até onde ela conseguia. Podia ter sido melhor em vários quesitos? Poderia. Poderia ter tido mais temporadas? Poderia. Mas, ainda assim, eu acho que ela conseguiu entregar o bastante para que as pessoas que tivessem curtido o que eles estavam fazendo desde o começo saíssem satisfeitas. Quem não gostou, gente, pararia lá no primeiro, segundo episódio, entendeu? Porque ali já dá pra ver que não vai ser a mesma coisa que o quadrinho. E, enfim, gostei do último episódio, acho que foi bem claro isso conforme eu fui falando dele como um todo. E não é excelente, mas também não chegar aos pés de ser ruim ou abominável, como alguns certos finais aí que a gente vê e que eu não vou citar, porque eu acho que eu já deixei bem claro em alguns outros vídeos. Mas enfim, é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam do final de Sandman, o que vocês acham da segunda temporada. E calma, sim, vai ter react review do episódio da morte. Eu só estou falando aqui da série como um todo, porque realmente eu sei que o episódio da morte vai ser tipo over, né? Não tem nada a ver com o restante. Então, comentem aí o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o like por todo esse review, todo esse acompanhamento que eu fiz de Sandman desde o seu começo. E a gente se vê em uma outra série aí que eu estiver com muito gosto de acompanhar ou que você patrocinar. Valeu, falou!